meus amigos e amigas, sejam bem-vindas a mais um vídeo. Quem fala com vocês é o Fernando. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os cakes, né? O que eles são, como que eles se formam e como que a gente faz para destacar. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, curta e compartilhe os nossos vídeos aqui do canal e não deixe de comentar como que estão ficando, né, os vídeos. Então, o que são os cakes, gente? Os cakes nada mais são do que esses bebês. A palavra cake vem do havaiano, onde significa bebê, né, propriamente dito. E são essas mudinhas que nascem, né, nas phalaenopsis, que nascem nos pseudos bulbos dos dendróbions, de pleurothallis, e enfim, de uma série de outras orquídeas, tá? Então, quando tiver um cake no seu orquidário, na verdade você tem uma mudinha, um bebê, tá? Esse bebezinho, ele vai se desenvolver se você cuidar certinho e vai se transformar em uma bela muda como está essa daqui, ó, né? Essa é um cake de phalaenopsis. Pessoal, como que aparecem os cakes em nossas orquídeas? Então, eu vou tentar responder para vocês essa pergunta, né, que é bem complexa na verdade, tá? Existe N fatores que contribuem para o aparecimento, né, de cakes em nossas orquídeas. Entre eles, né, a umidade, a quantidade de rega que nós fazemos em nossas orquídeas, ou a umidade ambiente, a claridade ou a questão da luminosidade, tá? Neste caso a falta dela, e a questão das temperaturas, tá? O frio, de modo geral, pode contribuir para a geração de cakes, tá? Gente, cada região, cada local, cada planta, ela tem uma característica própria, né? Aonde ela vai poder ou não gerar cake a partir daquela condição que ela possui. Então, é muito difícil precisar se uma planta vai ou não, né, desenvolver um cake. Mas alguns indicadores, como eu já falei, podem, né, contribuir para o aparecimento do cake. Entre eles, o que eu mais notei, né, que ajuda a desenvolver cakes é a questão da umidade e a questão do sombreamento, da luminosidade. Em geral, as phalaenopsis, elas desenvolvem cakes quando elas estão emitindo a haste floral ou após a floração, tá? E o que gera o cake na phalaenopsis? Depois eu vou falar de outras plantas. As phalaenopsis, elas geram cakes quando elas estão recebendo pouca luz e bastante umidade. Esses são fatores primordiais que, né, fazem com que as phalaenopsis gerem cakes, tá? É uma exatidão falar isso, gente? Não é preciso, tá? Pode ser que você tenha uma planta que gerou cake, né, com bastante luz e com pouca umidade, mas em geral são indicadores que podem estar, né, ligados à formação dos cakes. Nas dendróbions, gente, também é comum o aparecimento de cakes. Eu vou pegar um dendróbion aqui para mostrar para vocês. Vou dar aqui. Pessoal, então aqui nós temos um dendróbio nobile. Esse dendróbio, ele pertence ao gênero Dendrobium, né? Como vocês sabem, uma família muito ampla que tem mais de 2.000 espécies. E aqui nós temos alguns cakes, gente. Olha só o tamanho desses cakes aqui, ó. Isso aqui era da floração passada. Ela iria gerar flor, mas acabou gerando, né, esses cakes. Aqui embaixo nós temos mais também, olha só, né? Cakes, mais cakes, tá? A planta tá um pouco judiadinha por causa de dois problemas. O ataque de antracnose, né, que tá complicado aqui no meu orquidário, e outro, alguns grilos acabaram atacando ela, tá? Os dendróbions, uma grande variedade deles gera cake, tá? Quando que eles vão gerar cake?
bem no período da floração, né? Então no período da floração é o período que eles vão, né, ter a geração dos cakes, tá? Esses dendróbions, eles florescem geralmente na saída do inverno para a primavera. Então esse período de agora, que é o outono, é o período em que essas plantas estão acostumadas a receber mais frio e menos água. Se acontecer o inverso, vamos imaginar assim, tiver um período mais quente ou principalmente mais umidade, a tendência é que ela não gere flores e sim cakes, tá? Então essa é uma das características que faz com que, né, os dendróbions nobile acabem gerando cakes, gerando essas mudinhas, tá? Os catacetos, eles também produzem cakes. Geralmente quando o pseudobulbo ele está muito velho e ele recebe uma quantidade generosa de água, ele acaba produzindo essas mudinhas, né, esses cakes aqui. Então é um dos fatores que mais contribuem para a geração de cakes, é a questão da umidade. Lembrando que não é um único fator, é uma série de fatores. Outro fator que pode acabar, né, possibilitando a geração de cakes, e isso acontece em alguns casos até mesmo nas catleias, é quando a planta está no seu estágio final de sobrevivência. Então a planta está morrendo, né, literalmente. Ela não tem raiz, não tem mais condição nenhuma de, né, não tem gema, não tem a mínima condição de estar se desenvolvendo de uma forma mais natural, vamos dizer assim. E aí ela dá seu último suspiro soltando, né, a mudinha, soltando o cake nas juntas, né, nesses nozinhos que aparecem nas plantas, né, nas orquídeas de modo geral, né, nesses gominhos. As catleias também, né, possuem essa característica. Só que aonde que as catleias vão soltar? Deixa eu tentar mostrar para vocês. Eu não tenho nenhuma com cake, mas eu vou tentar elucidar. Pessoal, então eu peguei essa Lélia purpurata, né, que hoje é chamada de catleia, para tentar elucidar para vocês. Então quando uma planta dessa está no último suspiro, vamos dizer que tem só um pseudobulbo, ela não tem raiz, né, às vezes não tem nem mesmo rizoma, acontece de ela gerar cakes nesses nozinhos aqui, ou ainda aqui em cima, tá? Se ela tiver condição climática adequada, ela pode sim gerar cakes, e eu já vi várias vezes gerando cake nessas partes, nessas estruturas aqui, tá? Então é só para elucidar para você quão difícil é precisar se uma planta vai ou não gerar cake. Existem muitos fatores que podem contribuir, e um deles é a planta estar no estágio final de vida mesmo, certo? Pessoal, então como que a gente faz para destacar o cake, né, já desenvolvido de uma orquídea? Então é super simples, né? Algumas orquídeas não precisamos nem mesmo ferramenta, como é o caso, né, dos dendróbions. Os dendróbions, eles são muito fáceis de estar retirando o cake. Basta você pegar com a mão no pezinho aqui da mudinha, segurar com a outra mão firme a caninha, né, da planta, do dendróbion, e puxar, tá? Ele vai quebrar um pouquinho aqui, vai ferir, mas em geral, quando elas emitem os cakes, significa que não vai soltar mais floração. Se acaso você quiser passar uma canela, passar, né, um bicarbonato, pode passar. E aí, ó, tá pronta para ir para um vaso ou para uma árvore, né? Já é uma planta que tem várias raízes, as raízes estão verdinhas, então são alguns indicadores. Não pode retirar o cake se não tiver raiz, gente. Se tirar ele sem raiz, ele morre. Aqui nós temos mais um dendróbio, né? Esse é um dendróbio quindiano. Ó, ele tem as mudinhas aqui, ó. Nesse daqui ele tem 3 mudinhas. Conseguindo focar? Uhum. Então aqui ele tem 3 mudinhas. Eu vou destacar aqui essa daqui para mostrar para vocês, ó. Super simples. Tá um pouco contramão aqui, mas vou destacar aqui. Puxa. É isso aí, ó.
Ah, mas as raízes estão pequenas. Nesse caso, o Dendrobium kingiano, as raízes não são muito grandes mesmo. Mas aqui se desenvolve super bem. É uma planta que cresce muito rápido. Tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre a Phalaenophysis, né? A questão dos cakes sobre elas. Então as Phalaenophysis, elas são muito susceptíveis ao aparecimento de cakes. Como eu falei, geralmente aparece na floração ou depois da floração. Como que a gente pode induzir? Existe aí uma pomadinha no mercado, que não sei se estão vendendo aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos e em outros países vende, que se chama cake. Essa pomadinha a gente passa nos gominhos, a gente passa nesses gominhos aqui, na geminha que tem, aqui não aparece, mas a gente passa na geminha que tem, e essa pomada ela faz o milagre acontecer, né? Soltar os cakes. Agora uma coisa importante, se você está com uma planta desidratada, né, se sua planta não está saudável, a parte radicular dela não está bem, né, o ideal é que você não deixe a planta desenvolver cakes, tá? Logo depois da floração você já vem aqui com a tesoura esterilizada e corte a haste floral bem rente, gente, bem no pezinho ali, ó, né, bem rente, tá? Se você quer, né, tentar ter a possibilidade de gerar cake, aí a técnica é outra. Para você conseguir ter a possibilidade, né, de ter uma mudinha, um cake como esse daqui, então você deve primeiramente esperar que a planta floresça, tá, que solte toda a haste floral, e aí depois que ela terminou a floração, você vai pegar e vai contar um gominho, 2 gominhos, 3 gominhos. Vai lá com a tesoura, com a faca ou alguma coisa, você vai e corta no terceiro gominho, gente. Então você deixa, né, basicamente dois espaços aqui, né? Não sei como que fala isso aqui, mas 2 pedacinhos aqui e 3 gominhos, né? 3 gominhos, 3 nozinhos aqui. O terceiro nozinho, você tem que observar se a geminha, ela tá assim, ó. Ela tem que estar bem assim, ó. Se ela tiver assim verdinha, bonitinha, aí você pode, né, cortar no terceiro gominho. Caso contrário, né, se você observar que no segundo, no terceiro gominho não tem geminha, então você deixa mais um, né? Deixa mais um, mais 2, quantos for necessário. Mas geralmente no terceiro gominho, ela já vai aparecer essa geminha aqui, que é super importante para, né, o aparecimento do cake. Depois disso, o que você faz? Se a planta está saudável, né, ela está bem cuidada, você só deve colocar ela no local um pouco menos luminoso, tá? Então se ela está recebendo bastante claridade, colocar ela num local um pouco mais escuro, e você deve manter ela sempre molhada, sempre úmida, tá? Mas cuidar com o excesso da água, porque pode apodrecer. Então manter ela, na verdade, levemente úmida. Cuidar sempre para que o substrato dela seja sempre levemente úmido, tá? Não encharcado, gente. Nada de encharcar o substrato. Manter ele apenas úmido, tá? Dá aquela molhadinha todos os dias se o local for quente, ou a cada 2, 3 dias se o local for um pouco menos quente, tá? E aí é só esperar, tá? Não mudar ela de local, deixar ela sempre paradinha no mesmo lugar. Então, se tudo der certo, você vai ter uma mudinha com o passar do tempo igual essa daqui, tá? Demora-se alguns dias para você notar isso, demora às vezes meses para você perceber se ela vai, né, soltar a mudinha, mas a recompensa é gratificante. Lembrando que se a planta não está muito saudável, não recomenda-se que faça isso, tá? Agora eu vou ensinar para vocês como e quando você deve retirar, destacar essa planta. Isso aqui a gente não vai fazer igual o Dendrobium, tá? Se a gente fizer igual o Dendrobium, a gente pode machucar, então, o cake. Então o que nós fazemos? Primeiramente, observamos se ela já tem raízes. Se ela já tem raízes, as raízes estão bonitinhas, 3, 4 raízes, 2 raízes, ou às vezes uma raiz bem desenvolvida, você pode vir com a tesoura, tá? E cortar, tá? Corta mais ou menos uns 3 centímetros, 2 centímetros de distância ali né, da onde ela nasceu. E aí, opa, não deveria ter deixado ela cair. E aí você
retira, tá? Vai ficar assim, ó, bonitinha. Essa parte que sobrou da haste, nós cortamos fora, tá? Eliminamos ela, passamos uma canela em pó, passamos aí um bicarbonato, né? E aí você pode colocar a planta no lugar. Vejam que essa aqui está soltando uma haste floral, logo ela vai, né, soltar aí belas flores, se tudo correr bem, que a geada esse ano não seja tão forte, tá? Em um próximo vídeo eu vou ensinar vocês como plantar isso daqui, tá? Como que eu vou plantar esse cakezinho bonito, tá bom? Então, gente, finalizando, lembrem que às vezes algumas orquídeas elas gastam muita energia na geração de cakes, tá? A brotação, a geração de cakes, né, é um gasto de energia para a planta, né, que às vezes já está debilitada. Então a planta às vezes já floriu e aí vai ter que gastar mais energia na geração de uma mudinha. Então tomar esse cuidado, tá? Não é sempre aconselhável que você faça essa técnica, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.